Olá, meu nome é Elmo Fernandes e nós vamos aprender redação para concursos públicos. E eu quero que você, antes de começar a fazer redação, coloque na sua mente o seguinte: aprendi muitas coisas na minha vida, vou aprender também a fazer redação. Você é capaz de redigir qualquer texto para a sua vida, para exames vestibulares, para concursos, para qualquer exame seletivo. Você é capaz. Você aprendeu muitas outras coisas, vai também aprender a fazer redação. Nós temos que, primeiramente, tratar da redação em 15 passos diferentes. Em 15 passos você consegue fazer qualquer redação, explorar qualquer assunto que for solicitado em qualquer concurso. Primeiro nós temos que dividir as ideias em blocos. O que é dividir as ideias em blocos? Geralmente as ideias em todas embaralhadas na nossa mente. O que nós temos que fazer? Ideias, vocês estão muito embaralhadas na minha mente. Eu vou dividi-las em blocos. Quem for corrigir a sua redação vai perceber que você é uma pessoa organizada mentalmente, que você pega aquelas ideias que vêm todas de uma vez e você sabe colocá-las no papel em blocos. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. O segundo passo é observar o tipo de texto solicitado. Nós temos a descrição, dificilmente vai ser cobrada em concurso público, você vai descrever alguma coisa. Nós temos a narração, você vai contar uma história, dificilmente também vai ser cobrado em concurso público. E você tem a dissertação, esta que você tem que ficar atento, atenta para com ela. Por quê? Dissertar é você expor as suas ideias, é você colocar no papel, certo? Aquilo que você tem de conhecimento a respeito daquele determinado assunto. São suas ideias, suas opiniões a respeito de um assunto. Então, a dissertação é que é cobrada geralmente em concursos públicos. Você tem que saber narração tem, você tem que saber também descrição tem, mas para redigir é através da dissertação. Um passo que nós temos que ter cuidado com relação à dissertação é exatamente isso aqui, ó. Não esquecer o título. Tem pessoas que vão fazer redação e ficam muito assim ansiosos na hora de fazer o texto. Esquece de colocar o título. Você tem que colocar o título nessa primeira linha e depois você começa a escrever aqui na linha de número 1. Essa linha geralmente vem com a linha do título do lado de fora. Você coloca o título aqui, começa nessa primeira linha, você deixa um espaço e começa a escrever aqui assim mais ou menos, aqui, ó, daqui para cá, vindo até o final da linha, depois voltando à segunda linha, aqui encostando nessa margem da segunda linha. Então, tem folha de papel que já vem assim, e tem folha de papel que às vezes não vem com esse título ali do lado de fora. Então, o que você vai fazer? Você vai passar a escrever da seguinte forma. Não tem a linha do lado de fora. Você coloca o título na primeira linha, aqui centralizando, e depois você vai começar a escrever a partir da terceira linha, que olha, mais ou menos deixando 20% da linha. Não precisa ser contadinho não, mas você deixa um espaço aqui para o examinador, quem vai corrigir a sua redação, entender que você deixou um espaço para começar a escrever. E um detalhe, a sua redação vai ser começada a contar cada linha exatamente a partir do terceiro. No primeiro caso que nós dissemos aqui, aí já vai contar desde a primeira linha. Desde a primeira linha já começa a contar. Nesse caso, começa a contar a partir da terceira linha. Nesse caso aqui, olha, já começa aqui, ó, da linha número 1. Exatamente. Nesse caso que nós falamos aqui, então vai ser começado a contar daqui, desse espaço aqui para baixo. Então, 1, 2, 3, até lá a redação entre 20 e 30 linhas. Então, está mais um detalhe que nós temos que ter cuidado. Olha, no título também, nós não usamos o ponto final. Você vai colocar o título aqui, não tem ponto final no título. Mais um passo para a nossa redação. Não se desviar do assunto. Você já colocou o título? Tudo bem.
Agora procure não se desviar do assunto. Certa vez caiu em um concurso público a importância do lazer na vida das pessoas. Só que o aluno entendeu que isso aqui era laser. Ao invés de ele fazer redação, escrever sobre lazer, a importância do lazer, ele escreveu sobre a importância do laser na nossa vida. Como é que é cientificamente usado, né? Como é que a ciência se aproveita disso, né? Então, foi uma lástima. É lógico que nesse caso, você zera a redação. Ou seja, você é desclassificado da redação, mesmo que tenha feito um bom texto. Mas você se desviou do texto. E isso não pode. Nós temos que ter esse cuidado. Um segundo passo que nós temos que ter atenção é com relação a isso aqui, ó. Escrever até o final da linha. Então, depois de você escrever até o final da linha, nós temos que cuidar da estética. Cuidado com a rasura. Por que cuidado com a rasura? Porque tem pessoas que começam a escrever e depois vai errando e vai então fazendo o seguinte, vai escrevendo por cima, vai passando corretivo, vai apagando, passando borracha na língua, passando ali de novo. Não pode. Então essas duas partes aqui são muito importantes. Primeiro, escrever até o final da linha, não é? Então nós vamos ver essa questão de escrever até o final da linha. Tem pessoas que ao invés de escrever até aqui, quando chega aqui, ó, então eu quero escrever um momento. Aqui não vai caber a palavra momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou abandonar isso aqui e vou colocar momento aqui na linha de baixo. Isso não pode acontecer de forma alguma. Então você tem que dividir silabicamente isso aqui, olha. Momento. E depois o tô na linha de baixo. Agora, suponhamos que você foi escrever a palavra momento aqui e não foi possível. Olha aqui, ó. Ficou muito aqui próximo você colocar o hífen. Você pode colocar o hífen aqui embaixo da última letra e passar a escrever o tô naturalmente do lado de lá. Não tem qualquer problema. Então o hífen pode ser aqui depois ou pode ser aqui debaixo da última letra. Você também não pode ultrapassar. Então tem pessoas que têm a letra muito grande, então fala assim, só um pouquinho aqui. Então escreve, passou. Não pode acontecer isso. Também você não pode escrever assim, ó, o momento, subindo. Não pode. Olha a criatividade que tem para se errar, se buscar, né, erro nas redações. Outro detalhe, tem gente que coloca assim, o momento, começa a escrever e termina aqui do lado de baixo para economizar. Tudo isso aqui, ó, incorre em erro. Tudo isso é erro. A forma correta, a única forma correta foi aquela primeira que nós falamos mesmo. Olha aqui, ó. O momento e do lado de baixo, tô. E um detalhe, não se usa o hífen aqui na linha, à esquerda da margem, a não ser que seja uma palavra, por exemplo, que seja um verbo pronominal, olha, deve, aí você colocar se. Aqui para mostrar que realmente nós estamos dividindo silabicamente, e aqui para mostrar que a palavra é uma palavra composta. Isso não tem qualquer problema. E também a questão da rasura. Isso aqui, por exemplo, além de ser um erro você escrever assim dessa forma, né, com essa criatividade toda, você acaba rasurando aqui também, vira bagunça. Então, esses dois itens aqui, nós temos que ter muito cuidado com eles. Exatamente escrever até o final da linha, desviar-se do assunto, não é? Como nós dissemos aqui, e também nós escrevemos, sabemos dividir as sílabas. Agora nós vamos tratar da letra legível. Uma boa notícia para você é que você não precisa ter letra bonita, graças a Deus, não é? O que você precisa é ter uma letra legível. Olha, garrancho não adianta, você não vai conseguir enganar o examinador da sua redação. Você tem que fazer uma letra legível, não precisa ser bonita, mas legível, graças a Deus, não é? Outro detalhe, não abreviar palavras. Essa linguagem aqui, olha, VC, TB, isso aqui, nós encontramos muito nos sites de relacionamentos,
Mas nós estamos tratando nos concursos públicos de redação acadêmica. Então, para efeito de concursos públicos, a palavra é você. A palavra é também dessa forma. Nada de abreviar. Inclusive o etc. Você não pode usar etc. nas redações. Ético, etera, entre outras coisas. Não pode. Então você coloca assim, ao invés de colocar etc., você coloca entre outras coisas e você resolve o problema sem abreviar a palavra. Outro detalhe também que nós temos que ter cuidado é com relação ao uso do eu e do você. Jamais utilize no seu texto dissertativo a palavra eu. Ah, professor, mas ali cai um tema na redação que dizia que era para eu expressar a minha opinião. Se é para expressar a minha opinião, professor, eu vou escrever eu. Não, mesmo pedindo para você expressar a sua opinião, você não coloca eu. Por exemplo, você acha que o jovem tem participado mais das questões políticas no Brasil? O jovem tem participado mais das questões políticas. Você não usou eu e você expressou a sua opinião. Agora, errado. Eu acho que o jovem tem participado mais das questões políticas. Eu acho? Não pode. Ah, então vou tirar o eu. Acho que o jovem tem participado mais das questões. Errou também. Você tem que colocar direto. O jovem tem participado mais das questões políticas no Brasil. Ah, você expressou sua opinião e você não escreveu a palavra eu. Detestável também é a questão do você. Você não utiliza você nas redações. Ah, tem gente que gosta de dar conselho para o examinador, por isso você deve pensar muito antes de tomar qualquer decisão na vida. Né? Imagina você andando por uma rua à noite e de repente aparece um ladrão e você fica desesperado. Nada de você. Está determinantemente proibido o uso do eu e o uso do você. Outro detalhe, não expressar emoções exageradas. Tem pessoas que pensam o seguinte: eu vou convencer o professor que está corrigindo o meu texto, o examinador, então eu vou colocar uma ideia mais drástica possível sobre aquele assunto. Não é? Todo estuprador deveria morrer lentamente, cujo organismo deveria ser cortado e dado às aves para servir de exemplo, para que definitivamente esse mal terrível acabe neste país e no mundo. Que isso? Para que expressar emoções exageradas? Fale do problema, mas sem expressões determinantemente exageradas. Não repetir palavras demasiadamente. É outro pecado. O problema do menor abandonado é um problema que vem se alastrando no Brasil há muito tempo e não há governante que resolva esse problema, e esse problema tem ficado cada vez maior. Não sabemos como esse problema vai ser resolvido ou se o problema vai continuar a ser um problema para o resto da vida, causando problemas ainda maiores. Pelo amor de Deus, isso aí você peca contra a sua redação. Você perde pontos altíssimos exatamente por repetir palavras. Eu disse demasiadamente. Você pode, num texto, vou repetir menor abandonado? Pode. Você pode repetir as palavras problemas? Pode. Mas cuidado, hein? É problemas. Problema nada. Quem escreve problema tem um problemão tremendo. É problema, com PR depois BL. Mas não repetir demasiadamente. Empregar corretamente pingo no i e no j. Olha, por incrível que pareça, ainda existe o pingo no i, ainda existe o pingo no j. Minúsculo, hein? Minúsculo. Tem que usar pingo aqui. Mas você não pode usar bolinha. Professor, mas eu perco ponto se eu utilizar bolinha no i ou no j? A resposta é perde ponto. Por causa de uma bolinha, você fica fora de um processo seletivo, de um concurso público, aprovação de um concurso público, porque não existe bolinha no i. E não existe também coraçãozinho, viu? Não existe florzinha também não. Não pode não. É pingo e acabou. Não tem qualquer problema. Mas use sim, viu? E nada de pingo no J maiúsculo, só no J minúsculo. Outro detalhe também que nós temos que ver é a questão do texto, reler o texto. Tem candidato que acha que é super-homem. Escreveu de uma vez o texto, pensa assim, eu não erro. Eu sou o cara, eu escrevo
não preciso, né? Olha, eu não preciso assim de reler o texto, porque eu coloco as palavras no lugar certo. Então, você precisa de uma folha, inclusive, para rascunho. Lá você pode desenhar casinha, bolinha, o que você quiser. Você pode rasurar quantas vezes você quiser, mas cuidado, na hora de você fazer o texto definitivo, veja se ficou alguma coisa para trás. Se ficou, você tem que colocar, suponhamos que faltou uma palavra aqui, ó, empregar corretamente os, aí faltou a palavra os, coloque aqui. Fazer o quê? Não é? É melhor do que você rasurar. Você coloca aqui, porque o examinador pode ter o bom senso e saber que você realmente releu a redação, que você é uma pessoa cuidadosa, que você é cuidadoso e que você acrescentou. Você corre menos risco de errar, mas se rasurar, aí você vai intentando contra você mesmo. Mas cuidado, releia o texto, você não é super-homem, você é um ser humano que está fazendo uma redação acadêmica para um concurso público. Bem, nós vamos ficando por aqui nesse primeiro contato. Eu quero convidar você para assistir a próxima aula sobre a montagem da redação. Hoje nós falamos de detalhes sobre a redação, essa aula. Nós vamos, no próximo encontro, falar da montagem do texto. Como é que eu vou introduzir ali o desenvolvimento e introduzir a conclusão em cada parte da redação que eu for montando. Então, na próxima aula nós vamos falar exatamente sobre montar esse texto dissertativo. Até lá!